Olá, pessoal! Hoje volto aqui ao canal para continuar falando de um assunto aí que tá realmente deixando muita gente preocupada, que é o golpe da falsa portabilidade. E eu não venho aqui falar mais do mesmo, não. Eu vim trazer novidades para você que tá acompanhando esse tema, ou até para você que tá chegando no canal agora, buscando por esse tema, foi vítima de um golpe desse, ou ainda conhece alguém que foi vítima, ou até mesmo nem caiu ainda, espero que você não caia, mas quer entender que história é essa de redução de parcela, que história é essa de portabilidade, aonde tem que passar um valor pela tua conta. Gente, eu já tenho 2 ou 3 vídeos aqui no canal falando a respeito desse tema. É um golpe, é muito ardiloso, é especializado e leva muita gente. Derruba gente muito instruída, porque é muito bem engendrado, com ali uma aparência de legalidade terrível. Então, fique até o final do vídeo, porque hoje eu venho falar pra vocês o seguinte: como é que a justiça está encarando estes casos? Muita gente pensa assim, poxa, e se eu assinei o contrato? Acabou? Fiquei com prejuízo? Mas eu fui enganado, e agora? Como é que os juízes estão encarando esse tipo de situação? Porque eu observo que não é um simples golpe, uma simples fraude de empréstimo, onde a pessoa não contratou e o dinheiro entrou na conta. Em muitos casos a pessoa assinou, em muitos casos a pessoa autorizou via link digital, o dinheiro passa na conta, né? Porque é o golpe da falsa portabilidade ou falsa redução de parcela, e ela pega esse dinheiro enganada e manda para a conta ali do correspondente bancário, né, ou dali da pessoa que se identifica como representante do banco. Então muita gente fica nisso. Suzane, como é que está acontecendo na prática? E é isso que eu vou trazer para você nesse vídeo. Eu vou mostrar para você algumas decisões práticas que juízes já proferiram nestes casos para que você possa entender por que caminho a justiça está seguindo, tá bom? Então se você quer saber mais sobre isso, quer ficar atualizado, assista o vídeo até o final. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada e especialista em crédito consignado. Eu sou também agente de crédito certificada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as normas da Resolução 3954 de 2011 do Banco Central, e lido muito, gente, com esse tipo de caso. Infelizmente, para cada cliente, são muitas fraudes. Então, assim, eu já há muito tempo atuo em relação a fraudes bancárias de empréstimo, outros tipos também de casos envolvendo ali ações contra banco. E de uns tempos pra cá, esse golpe cresceu demais, assim, no Rio de Janeiro, muito mais do que em outros estados, mas em cada estado ali, estão ali empresas surgindo a cada tempo e passando a aplicar esse golpe na população de consumidores, não só do INSS, mas também funcionários públicos, militares, marinha, aeronáutica, enfim. Dá pra fazer consignado? Estão lá eles aplicando o golpe contra essas pessoas, gente. Então, o primeiro ponto, assim, que eu quero só fazer uma recapitulação com vocês é que eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu destrincho esse assunto, explico esse modus operandi do golpe da falsa portabilidade e falsa redução de parcela, e eu vou deixar para vocês aqui na tela a imagem, né, do vídeo, vou deixar o link na descrição também. Se você quer entender certinho como é que eles passam, quais são os sinais que você tem que ficar atento, assista a esse vídeo, porque lá eu tô explicando certinho para você. Mas o sintoma principal de que é um golpe para você é o fato de pedirem para que você transfira algum valor para a suposta representante bancária, para a suposta financeira, gente. Por quê? Em qualquer operação normal de portabilidade, e a portabilidade é um contrato regular, né? Existe ali a regulamentação perante o Banco Central, os bancos fazem ali entre si a troca de informações para poder estar efetivando essa portabilidade. Mas na portabilidade comum, ou numa redução de parcela comum, o dinheiro jamais passa pela conta do cliente. Então, só de sinalizarem para você que para você poder concluir essa operação com essa suposta casa bancária, com essa suposta financeira, vai passar um valor pela tua conta que o banco, né, supostamente está colocando por garantia, por segurança, que você vai ter que transferir esse valor para a financeira, você já tem que acender o teu sinal de alerta, porque com certeza, eu garanto para você, é um golpe. Suzane, mas eu fui na loja, eu vi a mocinha da financeira, eu vi a tela do sistema do banco, eu vi o contrato com o nome do banco, eles têm até CNPJ, gente. Eu sei, assim, que é uma ingenuidade do cliente pensar que só porque uma empresa tem CNPJ ela é séria. Mas, gente, não interessa, pode estar lá né, descer um anjo do céu e falar assim, olha, fecha, não é golpe, gente. Só pelo fato de você ter que transferir um valor para essa financeira, não interessa o ar de legalidade que ela transpire para você, é um golpe.
Tem clientes que foram até a loja, falaram com o gerente, falaram com 5 pessoas, viu o CNPJ, foi no cartório, registrou o contrato lá, o que eles prometem pagar a tua dívida e ficaram no prejuízo. Então assim, eu tô cansada de ver as pessoas sofrendo. Eu gravo o vídeo aqui, eu não tenho obrigação de gravar, mas eu gravo por quê? Porque eu espero que as pessoas vejam o vídeo, identifiquem a situação e sequer caiam nesse tipo de situação. Sequer sejam vítimas. Mas se você já foi, eu vou trazendo aqui também as atualizações do que está acontecendo. Gravei um vídeo explicando a fraude, gravei outro vídeo falando de algumas atualizações e agora eu tô aqui para falar para você como é que a justiça está decidindo. Então vamos lá, vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador agora, vai aparecer para você aqui na tela. E a gente vai dar uma olhada em algumas decisões de alguns juízes em casos específicos do golpe, da falsa portabilidade e da falsa redução de parcela. Vem comigo que eu vou estar mostrando para você. Bom, primeira decisão que nós vamos ler aqui, ela é uma decisão num processo de falsa portabilidade. E aí a juíza falou o seguinte: trata-se de pedido de tutela provisória na modalidade de tutela de urgência, de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. O que a juíza está falando, gente? Quando o advogado, especializado, ele vai entrar com um processo para tentar resolver esse teu problema, ele vai entrar com um processo e você já está sendo ali descontado. Então você geralmente já está no prejuízo porque a financeira simplesmente não está te repassando o valor da parcela de volta mais. Ela pode até ter te repassado esse valor durante um tempo, mas aí a fonte seca e você fica no prejuízo. Então, a primeira preocupação ali do advogado é aliviar o lado do cliente. Afinal de contas, teu salário, teu pagamento, seja você aposentado ou ainda funcionário público ativo, é a tua fonte de sobrevivência. É uma verba alimentar. Então a gente tem uma preocupação de que desde o início do processo, o cliente tem a oportunidade de ter uma tutela de urgência concedida para suspender o desconto da fraude. E é isso que está acontecendo aqui. A juíza está se manifestando logo no início do processo, falando a respeito desse pleito de caráter antecipatório para suspender esse empréstimo que está sendo descontado indevidamente por conta da fraude. E aí ela dá prosseguimento. Conforme o mandamento legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Gente, qual é a probabilidade de direito? São as provas que o advogado ali, sabendo muito bem o que ele precisa demonstrar para o juízo, colocou para levar ao entendimento do juiz de que a pessoa foi vítima de uma fraude. Veja bem, na maioria dos casos o cliente assinou, na maioria dos casos. Se a pessoa simplesmente chegar e falar, não fiz esse empréstimo, o banco vai juntar a cópia do contrato com a assinatura do cliente e vai falar, fez sim. Como é que fica? Então veja que não é tão simples. Tem que ter um elemento maior. E dando continuidade, aparece ali, aponta a doutrina. Então ela vai trazer uma doutrina, que eu não vou ler para não ficar muito extensivo aqui, falando a respeito desses elementos que tem que estar presentes na decisão. E em seguida ela vai continuar falando o seguinte: sobre o perigo in mora, observa-se que o diploma legal se subdivide em perigo do dano e risco do resultado útil ao processo, sendo o primeiro relacionado à urgência. Analisando o presente feito, a despeito de não ter sido juntado o contrato formalizado com a suposta correspondente bancária, a autora juntou o comprovante de transferência, o qual comprova o repasse do valor. Além disso, foi juntado o contra-cheque da autora, do qual consta o desconto do novo empréstimo. Ou seja, ela está falando, olha, apesar da autora não ter juntado o contrato que foi formalizado com a financeira, porque muitas vezes eles prometem um contrato para você e não dão. E vou ser mais sincera ainda, tá, gente? Esse contrato que você faz com a financeira, ele só serve para mostrar o engano ali depois, porque geralmente eles te mandam esse contrato depois que você já pagou. Então primeiro você faz a transferência, depois eles te mandam um contrato. Instrumento particular de pagamento e outras avanças, que sei lá o quê, e não te pagam mesmo assim. Então assim, nesse caso a autora não tinha o contrato, a gente não juntou, e ainda assim a juíza está falando, olha, vejo que mesmo sem ter esse contrato com a financeira, ela tem aqui a prova de que passou o dinheiro pela conta dela e que ela transferiu para a financeira. De outra banda, no contra-cheque dela, o desconto está lá. Então, olha lá a probabilidade de direito. Olha lá a verossimilhança das alegações, ou seja, olha lá, o que a cliente fala na narrativa é palpável nas provas, é isso que o juiz está vendo. E dando continuidade, ela coloca, perceba ainda a existência de receio de dano irreparável, já que a autora está sofrendo importante limitação em seus rendimentos. Ademais, não há perigo in mora inverso, já que caso haja uma posterior improcedência, ou seja, suponhamos que chega ao final do processo, o banco consegue provar que a cliente sabia sim o que estava fazendo, que ela não foi enganada, que não foi uma fraude. Basta voltar a descontar a parcela. Então é isso que o juiz está falando. E aí, dando toda essa contextualização, ela fala, o requerido poderá continuar a perseguir o seu débito por meios legais sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão da medida cautelar suspendendo
os descontos em folha até a melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. Ou seja, isso é uma medida liminar, a gente chama de uma decisão precária que pode ser revertida ao final, ou seja, a sentença pode ser diferente disso, mas já é um bom sinal, porque se o juiz entendeu que haviam elementos suficientes de cara para considerar essa tutela, é sinal de que ele já viu elementos da fraude, e isso já é um bom sinal de início do processo. Então, aí determinou que se suspendesse o contrato e tudo mais, né? Ok. Próximo caso. Conceda o benefício de justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Uma observação para vocês. Aqui é uma outra situação, um outro processo. E nesse caso aqui, gente, a juíza já está colocando o seguinte, olha, vou te dar a isenção de custas. Porque quando você move um processo judicial, existem ali algumas custas, né? Uma espécie de tarifa para o Tribunal de Justiça que você tem que pagar. A depender da tua renda, o teu advogado pode conseguir uma isenção dessas custas. A gente chama isso de gratuidade de justiça. Mas, em alguns casos, dependendo da tua renda, você vai ter que recolher. No caso dessa cliente, deu certo ali a questão da gratuidade. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando a autora que teria sido contactada por um representante da instituição financeira ré. Ou seja, a autora falou que alguém do banco, representante, entrou em contato com ela. Infere que em meados de setembro de 2020 foi contatada por uma empresa representante do Banco da Ecoval que lhe informou que ela tinha direito a uma redução de empréstimo, que já pagava. Nesse caso, não foi nem prometida uma falsa portabilidade, e sim uma falsa redução de parcela. Por isso que eu chamo esse golpe de golpe da falsa portabilidade ou redução de parcela, porque só o que muda, gente, é a promessa. O modus operandi é igual. Aduz que não houve a prometida redução e ainda apareceu um novo desconto, né? Aí tem o valor do desconto em seu pagamento. Consigna que está sendo descontado em valor mensal considerável e que vem lhe causando grandes prejuízos, posto que cumpriu as orientações passadas pelo representante da parte ré. É o breve relatório descido. Analisando detidamente os autos da inicial, tem-se que o caso em estudo é muito específico e difere dos demais analisados envolvendo contratos de empréstimo firmados por supostos intervenientes. Abro um adendo aqui para vocês para falar o seguinte. Essa juíza aqui, ela demonstrou já um conhecimento da causa. Por quê? Gente, tem isso, tá? Tanto o advogado é um ser humano, o juiz é um ser humano, e no fórum é uma instituição feita por pessoas. Então, assim, as chances do teu processo, elas dependem, número 1, das tuas provas, número 2, da qualidade do serviço profissional prestado pelo advogado, da especialidade dele, e número 3, do juiz. Porque, afinal de contas, não é o teu advogado que vai julgar a causa ou conceder ou negar a tutela, é o juiz. Então, aí vai um pouco da sorte, porque quando o advogado distribui o processo, não dá pra saber quem é o juiz que vai pegar. Mas se pega um juiz que já tem um pouquinho de conhecimento, já lida, né, há um tempo com ações envolvendo fraude em empréstimo consignado, esse juiz já vai saber fazer uma diferenciação e entender com muito mais facilidade a situação. Mas claro que é trabalho do advogado tornar esse trabalho do juiz mais simples. A minha vida como advogado é facilitar a vida do juiz, deixando tudo muito de bandeja para ele que ele possa entender a favor do meu cliente da forma mais simples possível também. Então, a juíza está falando o seguinte, olha, percebo que isso não é uma fraude comum. Percebo que esse caso difere de outros casos. Por quê? Porque nesse caso houve a questão do valor entrando na conta do cliente e o cliente passando esse valor para outra pessoa, no caso, para a financeira. E aí ela dá prosseguimento. Na situação ora apresentada, vê-se que o desconto mensal vem comprometendo substancialmente a própria sobrevivência da autora, uma vez que os abatimentos vêm prejudicando imensamente a manutenção básica da requerente. Conforme narra em sua inicial, veja, a juíza está puxando aquilo que o advogado colocou, né? Então, a autora acreditou na narrativa uma vez que a empresa ré apresentou dados referentes a toda a sua situação financeira. Gente, o que a gente costuma colocar nos processos? O golpista, seja ele de fato correspondente cadastrado diretamente do banco ou não, ele não acorda um dia e tem ali um download mental de dados do cliente. O banco falhou. De algum modo, esses dados do cliente chegaram até a mão do correspondente, seja por uma sessão de login do banco ou até mesmo de algum pastinha. A gente chama de pastinha aquelas pessoas que captam clientes para uma financeira, né? Até a mão do pastinha. De algum jeito, esses dados vazaram e a culpa é do banco. O banco tem que zelar pelos dados sigilosos dos seus clientes, gente. Então, isso foi trazido na inicial e aí a juíza pegou esse gancho falando, olha, a correspondente bancária tinha os dados da cliente, tinha toda a situação financeira, isso gerou confiança na cliente. O que levou a acreditar que toda a operação estaria sendo realizada de forma legítima. Ademais, vale destacar que a autora afirma categoricamente que não assinou ou autorizou expressamente o empréstimo novo.
Nesse caso deste processo, o que aconteceu? Existem duas situações. Mesmo sendo um golpe da falsa portabilidade, vão ter duas situações distintas em relação à assinatura ou não assinatura do contrato. Muitos clientes, de fato, enganados, eivados de um vício de consentimento que consistia no quê? Prometem a redução, prometem a portabilidade e fazem um contrato novo. Isso é um vício de consentimento, porque a empresa oferece uma coisa e faz outra. Então, de qualquer forma, é uma fraude, gente, ainda que você tenha assinado. E aí, o advogado não pode alegar que você não assinou, porque ele vai se dar mal, porque você assinou. Mas há casos ainda, e aí nisso o advogado, né, que tem expertise vai levantar caso a caso, em que além de haver o vício de consentimento, no momento da formalização do contrato, houve também uma falsificação de assinatura. E como é que o advogado vai saber isso? Junto ao cliente, vai solicitar ao banco que averbou o contrato a cópia do contrato. E eu não estou falando da cópia em PDF de segunda via, que é gerada depois para o cliente apenas para verificação dos dados, mas sim uma cópia digital escaneada da via do contrato, se foi físico, para ver como que está a assinatura do cliente lá. Porque nesse caso, por exemplo, desta cliente, o que a juíza verificou? A cliente alegava que a assinatura dela havia sido falsificada. E, de fato, quando foi levantado o contrato dessa cliente, a cliente mora em um estado, o contrato foi formalizado em outro estado e a assinatura dela não era dela. Por quê? Para justamente passar a fraude pelo banco, fizeram uma assinatura falsa no contrato físico e mandaram para o banco ali estar fazendo a averbação. Não houve uma contratação na modalidade digital, que é aquela que manda um link para o cliente vai lá no aplicativo, tira a selfie, confirma o link no celular. Não foi assim. Isso é a contratação digital. Foi uma contratação física, gente. Papel. Teve papel e a cliente não assinou. Então isso é mais um elemento a favor da cliente de que ela não estava ciente dos termos deste contrato novo, porque ela não assinou. E isso é um elemento que vai ser levantado pelo advogado do caso. Então, e aí, deu prosseguimento. Portanto, faltou prudência também por parte da instituição financeira ao não verificar e fiscalizar todos os atos intervenientes da contratação do empréstimo consignado e suas reais condições. É algo que, como um advogado especialista, ele sempre vai colocar isso no processo. O banco, ele é responsável objetivamente por todas as operações intermediadas pelos seus correspondentes. E isso não sai da cabeça do advogado ou do juiz, está na lei. Está lá na resolução 3954 de 2011 do Banco Central, que é ali, digamos, o norte para a relação comercial entre o banco e o correspondente. O banco é responsável pela cadeia de venda, gente. Não interessa. Você teve 300 pessoas até chegar no cliente. O ponto é, qual foi a informação que o cliente recebeu? Foi a informação correta? Se não foi, pronto. Fraude. Gente, tá aí. Prática abusiva contra o consumidor. E aí, ao final, a juíza foi lá, o juiz, e concedeu a liminar, Portanto, por medida de cautela, tendo em vista que os descontos comprometem sobremaneira a sobrevivência do autor, tem-se que devem ser suspensos, pelo menos até que seja feito melhor, seja feito melhor instruído e os fatos devidamente esclarecidos. E aí aqui, mais uma vez, o juiz entendeu. Então veja que não é aquela coisa de, poxa, perdi o dinheiro, acabou. Acabou. Aqui vamos para outro caso, vamos ver aqui outra situação. Outro juiz, tô pegando aqui, gente, mais uma vez, só a parte do mérito do processo. Não estou expondo dados de cliente, não estou expondo dados, nada que seja aí sigiloso, tá? Até porque todos os processos que eu estou abrindo aqui são processos públicos, O processo não tem segredo de justiça, então eu tenho sim como estar mostrando desde que eu não exponha dados de clientes, beleza? Continuando, outra decisão, outro juiz também. Mesma situação, golpe da falsa portabilidade. Lancemos-nos, pois, ao pedido antecipatório. O pleito de ato é verossímil, pois há mínima prova da existência de prévio contrato tido entre o requerente e terceiro. Do aparente contato com a réu Uniprime, não tem problema nenhum em falar, porque falo mesmo, tá? Inclusive, deixei uma avaliação bem negativa no site deles lá, com o autor, oferecendo-lhe a suposta redução de prestações de financiamento prévio. De fato, que se identificava a Corréu Uniprime como correspondente do Banco Safra. Então, assim, gente, tem várias financeiras. Se eu for falar o nome de cada uma aqui, eu vou cansar, sabe por quê? As pessoas que abrem essas financeiras para aplicar estes golpes, elas abrem várias. Então, assim, só muda o nome e você vai ver os sócios são os mesmos, então tem vários, Mas nesse caso aqui era essa aí. De fato, que se identificava com a réu Uniprime como correspondente do réu Banco Safra, das transferências das quantias pelo autor à Corré, ou seja, dá para ver que foi ali identificada a Corré como representante, ou seja, quando foi entrado em contato com o cliente, falaram, eu sou do banco. E em seguida foi transferido o valor para ela. Então, também presente o perigo do dano,
que consiste em estar a parte autora exposta à continuidade da cobrança, que lhe vilipendia a fração de benefício alimentar, ou seja, está comendo sua verba alimentar, havendo ainda riscos mais que daí advêm, tais quais de negativação indevida e execução forçada, ou seja, o banco tem um título que supostamente é legítimo. O banco poderia negativar o cliente, o banco poderia entrar com processo contra o cliente para cobrar aquele contrato. O problema é que o contrato foi uma fraude, né? Então, noutra banda, não desponta perigo de dano inverso pela mesma coisa. Lá no final, o juiz pode modificar a decisão. Assim, imperiosa a concessão de ordem antecipatória. Gente, eu tenho outras decisões aqui, mas se eu for abrir, vai ficar um vídeo muito longo. Eu já abri 3. E o que eu quero deixar muito claro para vocês. Eu estou mostrando que sim, há como estar resolvendo, há como estar buscando, oportunizando ao cliente vítima desse tipo de golpe, desse tipo de fraude, uma luz no fim do túnel, tá? Eu não estou falando aqui que este tipo de situação é um processo causa-ganha, até porque causa-ganha não existe. Cada processo, gente, a chance dele maior ou menor vai depender das provas que o cliente tem, do trabalho do profissional e, como eu falei, ao final, do entendimento do juiz de direito, do meritíssimo. Então, é um conjunto, né, para que possa se atingir a melhor chance para aquele cliente. É toda a tutela antecipada que o juiz concede? Não, gente. E se o advogado falar para você, vem comigo, que aqui a tutela é garantida, fuja. Assim como, do mesmo jeito que você tem que fugir dessas financeiras que falam que dá o dinheiro que a gente vai quitar, fuja desse tipo de advogado também, porque nenhum advogado tem capacidade de garantir que uma tutela vai sair. Tá? A gente não tem essa capacidade, mas temos a capacidade de garantir a qualidade do serviço que será prestado. E sabendo aí o advogado que é especialista, que ele vai ter a capacidade de aumentar a chance daquele cliente naquele processo. E aumentando a chance, às vezes pode até não sair uma tutela no começo, mas ao final a tua chance de mérito procedente, de você ganhar o processo ao final, também é aumentada. Porque o processo não é só a tutela inicial, o processo é todo um compêndio de atos judiciais, que vai levar a uma decisão final, né, uma sentença a favor ou contra o cliente. Vai depender do quê? Desses 3 elementos. Provas, trabalho do profissional e decisão do juiz, entendimento do juiz, que também vai ser delimitado pela qualidade dessas provas, desse trabalho profissional. Eu queria deixar isso para vocês aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, fala para você, assista, porque lá tem mais informações a respeito do funcionamento, algumas atualizações. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, desse tipo de situação, deixe aí nos comentários. Comente também se você conhece alguém que foi vítima disso, se você mesmo foi vítima disso, tá? Eu quero estar sabendo, eu gosto sempre de estar em contato com os clientes. Aliás, eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo e já é inscrito aqui do canal. Olha, gente, se o canal tá crescendo, se a gente tá conseguindo chegar até mais gente, se tem gente me chamando, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, agradecendo por ter tido a informação antes de cair, não é mérito meu. Primeiramente é mérito de Deus, porque o que eu faço aqui eu considero uma obra também, porque tudo que a gente faz está vinculado à nossa missão na Terra, então toda boa obra que vem à nossa mão a gente faz com muita força, com muita fidelidade, com muito empenho, e também de vocês, porque todos vocês que estão aqui comigo formam uma comunidade que está ajudando outras pessoas. Cada like que você deixa aqui no vídeo, cada vez que você compartilha o vídeo, cada vez que você comenta, você não está só me ajudando, você ajuda outras pessoas que vão receber essa informação e podem até, seja nessa questão da falsa portabilidade ou de outros assuntos que eu trago aqui no canal, estar sendo ali beneficiados. Então, parabéns pra você que tá fazendo a sua parte também. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se eu tiver outras coisas pra falar desse tema, eu trarei aqui no canal. Mas continuem aqui comigo. Muito obrigada. Deus abençoe e até mais.